Fala galera, beleza? Você também tá legal, está com Lisboa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e infelizmente tem um tema super triste pra tratar com vocês hoje, que é a morte da menina Ágata e como que isso vai trazer consequências políticas para o Brasil. Claro que em nenhum momento eu tô me aproveitando, né, dessa tragédia que aconteceu. Aliás, não a primeira tragédia, mas a quinta, só no Rio de Janeiro. E não coincidente também, de crianças negras no nosso país, essa é a grande verdade. Não quero me aproveitar, tô querendo fazer uma análise das consequências políticas desse ato. Se você quer saber, galera, sobre isso e muito mais também sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Sobre a tragédia nem tenho muito mais o que falar, a gente ainda não tem grandes definições sobre se foi a polícia, se não foi a polícia, efetivamente, né, quem cometeu aquele disparo. Todas as provas, as evidências, levam a crer que sim, foram policiais que fizeram os disparos, mas a gente não consegue, não tem a certeza ainda. E lembrando que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, isso vale tanto para pessoas físicas, enfim, corporações como a polícia, etc, tá? Mas fato é que morreu mais uma menina. Essa menina, Ágata, ela era uma grande idealizadora, uma grande desenhadora, dançava balé, uma série de coisas ali. E olha que incrível, né? A própria escola de balé que ela fazia parte já não tinha aula 2 semanas justamente pelo risco dessas operações que vem acontecendo no Rio de Janeiro. E isso é super importante, porque eu sei que vão ter vários de vocês, não vocês especificamente, né, mas várias pessoas que se assistissem esse vídeo e falassem, ah, professor, mas sabe por quê? Você está falando muito sobre, sei lá, a questão da morte da menina e os policiais que morrem. Galera, morre mesmo. A gente viu, por exemplo, que só esse final de semana 2 policiais morreram em ações do Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo que é uma coisa que não está dando certo? Essas ações da polícia, essas declarações que o Witzel, né, principalmente o governador do Rio de Janeiro, deu, ah, você tem que matar, tem que fuzilar, não sei o que lá, esse tipo de declaração não está dando certo. É uma política pública de combate à violência que só está gerando mais violência tanto para inocentes quanto para policiais também. A gente não pode pensar que o policial também não está em toda essa rede, né, de más políticas públicas. Os policiais, em geral, eles são mal preparados, eles recebem pouco, eles são mal treinados para lidar nesse tipo de ocasião. Eles arriscam a sua vida, galera, por um salário, assim, ínfimo, muito pequenininho. Então a gente sabe que também existem problemas para a classe policial. Aqui no Brasil, a gente tem a polícia que mais mata e também a polícia que mais morre. Isso é um ponto importante. A grande questão não parece bastante ensurdecedor essa falta de barulho, né, por mais paradoxal que possa ser, do Bolsonaro, da Damares e do Witzel? Convenhamos, quando a gente teve, por exemplo, a morte daquele atirador, vocês devem se lembrar, né, 2 semanas atrás, daquele sequestrador do ônibus, o Witzel, ele foi lá, fez uma dancinha, e aí falou assim, o que? Ele tá comemorando a morte dele? Não, eu estou festejando a vida, né, a vida de todos os inocentes daquele ônibus. Beleza, eu não acho muito interessante você comemorar um tipo de ação daquele, com uma dancinha, como se demonstrasse uma extrema felicidade, até porque existem todos os parentes que ali sofreram, enfim. Mas enfim, né, é uma coisa meio mais desculpável. Mas agora, galera, é nítido, com a 5ª morte que aconteceu nesse ano, de crianças negras da periferia, que esse tipo de ação não tá dando certo. E aí, Witzel, você não vai falar nada? Isso não é importante pra você? Você não precisa prestar algum tipo de declaração para a sociedade? E o Bolsonaro, então? O Bolsonaro, que é o presidente do nosso país, e tá vendo uma escalada da violência contra a população mais pobre, contra a população periférica, não vai falar nada? Não vai falar que precisa fazer algum tipo de verificação, algum tipo, por exemplo, de ver o que está acontecendo com a polícia? Por que esses casos, eles estão aparecendo mais, de número mais frequente? Isso não precisa ser comentado pelo Bolsonaro? A gente tem a nossa ministra Damares, por exemplo, ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos. A última post que ela fez lá no seu Facebook, né, no seu Instagram ou no seu Twitter, seria sobre ideologia de gênero. E aí, será que é realmente isso que o Brasil precisa falar nesse momento? Vocês não precisam dar uma satisfação à população brasileira? Infelizmente, a gente percebe que o nosso governo não faz nada contra esse tipo de manobra que vem acontecendo. E, aliás, esse tipo de discurso radicalizando a ação da polícia, não, a polícia é pra matar mesmo, bandido bom é bandido morto, essa série de falácias que vem aparecendo na mídia, ela justifica, ela, digamos assim, intensifica a ocorrência desses atos. Infelizmente. Por quê? Porque a ação policial mais violenta, ela passa a ser justificada em nome de, enfim, galera, uma segurança, uma falsa segurança aí.
Isso vai acontecendo, sabe por quê? Porque geralmente nós como seres humanos, e aí eu me coloco nessa também, a gente é muito pouco empático, a gente tem pouca empatia pelo que acontece com os outros. Morreu, né? Mas sabe o que é? Mas os índices de criminalidade diminuíram, então beleza. Alguns inocentes têm que morrer mesmo, né? E se esse inocente for a sua filha? E se esse inocente for a sua mãe? Será que tudo bem também morrer? Já que ele mora na comunidade, né? Já que tá longe de mim, então tudo bem ele morrer? É muito pouco empático, é muito egoísta ter esse tipo de pensamento. E os reflexos políticos que isso pode ter no futuro próximo tá principalmente nessa semana. Nessa semana vai ser votado pelo nosso Congresso a tal do pacote de crime do Sérgio Moro. E um dos pontos mais polêmicos do pacote de crime é justamente o excludente de ilicitude. O que seria isso? Digamos que seria uma autorização para o policial, em alguns casos, segundo o Sérgio Moro, né, mais extremos, nem lembro como que ele colocou, mas extrema, surpresa, vou colocar aqui para vocês na edição, tá? Surpresa, espanto, enfim, alguns casos, onde o policial, não existe uma definição bem clara de como seria o comportamento social, né, o comportamento psíquico desse policial, mas ele deverá ter uma situação extremamente extrema. Isso poderia dar algum tipo de permissão para ele agir de uma maneira mais violenta. A grande questão é, como uma coisa muito abstrata, a gente não consegue definir quando que o policial vai estar exatamente nessas situações. Muitos juristas consideram aí que seria literalmente uma licença para matar, porque você pode alegar que você estaria surpreso, você estaria num caso, por exemplo, de extrema emoção, né, violenta emoção, e aí você, infelizmente, matou o cara. Ou seja, uma licença para matar. Realmente, será que é isso que a gente precisa para resolver a violência? Violências resolve com mais violência? Galera, juro pra você que eu creio que não. Eu não estou defendendo, né? Então beleza, se o cara assaltar, se o cara representar um risco para a sociedade, então a gente vai lá dar uma flor para ele, dar um livro para ele falando que ele tem que melhorar. Claro que não. Se o cara ele representa uma ameaça nesse momento para a sociedade, ele tem que ser excluído, ele tem que ser preso, tem que ser punido, tudo o que a gente já sabe. Mas agora, galera, licença para matar, a gente vai virar um estado o quê? Um estado revanchista? Um estado justiceiro? É isso que a gente quer? E ainda colocando a vida de inocentes em risco? Eu particularmente não quero viver num Brasil como esse, onde os nossos representantes, eles legalizam, eles legitimam esse tipo de atitude. E lembrando mais também, essa morte, né, da menina Agatha, infelizmente, ela vai fazer com que o pacote de crime que vai ser votado essa semana, ele tenha assim, uma resistência muito maior dos deputados federais e dos senadores para os pontos mais polêmicos, inclusive esse que eu falei para vocês ser aprovado. Infelizmente, foi preciso a morte de uma menina para comover toda uma sociedade, mas pelo menos, né, a gente vai ver que a opinião pública vai perceber o quanto essa licença para matar da polícia poderia trazer graves consequências para a nossa sociedade. Ou seja, o pacote de crime do Sérgio Moro está correndo seríssimos riscos. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, se vocês entenderam, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!